Meu nome é Helena Patterson. Tenho 34 anos. 3 semanas depois de eu ter pago $80.000 para salvar a vida do meu pai, viu agradecer ao meu irmão no Facebook, um irmão que não gastou um único centavo. 247 curtidas e 83 comentários elogiando Marcos por ser um homem de verdade. Meu irmão respondeu com emojis de coração, aceitando todo o crédito pelo meu sacrifício. Mas essa nem era a pior parte. Na festa de recuperação do meu pai, diante de 40 convidados, minha mãe anunciou que toda a minha contribuição financeira vinha do meu emprego sem futuro. Ela riu. Alguns parentes riram com ela. E meu irmão, ele apenas sorriu por trás da mão. Ela não fazia ideia de que o cirurgião, parado a menos de 1 metro atrás dela, estava prestes a mudar tudo. Antes de contar o que aconteceu em seguida, peço que curta e se inscreva no canal, mas somente se você realmente se identificar com essa história. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender por que aquele momento quebrou algo dentro de mim, preciso levá-lo de volta ao ponto de partida. Crescendo na casa dos Patterson, aprendi desde cedo que meu lugar era em algum lugar próximo às margens. No último dia de ação de graças, dirigi por 4 horas de Houston até a casa dos meus pais em Austin. A casa cheirava a peru assado e ao famoso recheio de pão de milho da minha mãe. Parentes enchiam todos os cantos, tias, tios, primos que eu não via há anos. Quando entrei pela porta, minha mãe já estava no meio de uma apresentação para a tia Patrícia. E disse Diane Patterson, gesticulando em direção ao meu irmão com um orgulho inconfundível, é meu filho Marcos, CEO de sua própria startup de tecnologia. Marcos exibiu seu sorriso fotogênico. Os familiares assentiram com aprovação. Então minha mãe me viu parada ali, com o casaco ainda na mão. Ah, e essa é Helena. Um aceno vago na minha direção. Ela trabalha em um hospital. Era só isso. Sem título, sem contexto, apenas algo em um hospital. Sentei-me à mesa de jantar, na cadeira mais próxima da porta da cozinha, como sempre. Marcos sentou-se à direita de meu pai, o lugar de honra. A questão é que eu não fiquei surpreso. Esse foi o padrão de toda a minha vida. Quando me formei em MBA pela Universidade Rice, estando entre os 5% melhores da minha turma, meus pais não compareceram. Marcos tinha uma reunião importante para apresentar uma proposta naquele dia, e eles não podiam faltar de jeito nenhum. Atravessei o palco sozinha, apertei a mão do reitor e dirigi para casa sozinha. Sem fotos, sem jantar de comemoração, apenas uma mensagem da minha mãe naquela noite: parabéns, querida. A reunião do Marcos foi ótima. Deixei de competir pela atenção deles há anos. Eu dizia a mim mesma que meu trabalho falava por si só, que as pessoas que importavam conseguiam enxergar meu valor. Mas eu não esperava que eles me apagassem completamente. Eu simplesmente não percebi que meu silêncio poderia ser usado como arma contra mim. Para entender minha família, você precisa entender Marcos. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Alto, charmoso, o tipo de homem que entra numa sala e, de alguma forma, faz com que todos sintam como se o conhecessem há anos. Ele herdou o sorriso fácil do nosso pai e o talento da nossa mãe para dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir. Ele também fracassou em todos os empreendimentos comerciais que já tentou. A primeira startup foi um aplicativo de entrega de comida, numa época em que o mercado já estava saturado. Meus pais investiram $50.000 e perderam tudo em 18 meses. A segunda foi uma plataforma de negociação de criptomoedas, que custou mais $30.000 das suas economias para a aposentadoria. A plataforma entrou em colapso durante uma queda do mercado. Marcos chamou isso de experiência de aprendizado. A terceira, uma vaga empreitada de consultoria em inteligência artificial, ainda estava se arrastando, perdendo dinheiro todo mês. No total, meus pais investiram mais de $80.000 nos sonhos de Marcos, a mesma quantia que eu gastaria mais tarde para salvar a vida do meu pai. É engraçado como esse número continuava aparecendo. Mas foi isso que realmente me incomodou. Sempre que Marcos falhava, minha mãe tinha uma desculpa pronta. Ele está aprendendo, ela dizia. O fracasso é a mãe do sucesso. Entretanto, quando eu tinha 20 anos e pedi emprestado $500 para comprar livros didáticos, ela me disse que eu precisava aprender a ser independente. Marcos morava em um apartamento que meus pais pagavam.
Eu vinha pagando meu próprio aluguel desde os 22 anos. Terminou? 80 mil? Helena, onde você? É o meu dinheiro. É tudo o que você precisa saber. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, uma enfermeira apareceu à porta. Família de Richard Patterson. Ele está sendo preparado para a cirurgia neste momento. Seguimos ela pelo corredor, e as perguntas cessaram. Naquele momento, salvar meu pai era mais importante do que entender como eu poderia arcar com os custos disso. 6 horas. Foi esse o tempo que esperamos enquanto os cirurgiões reconstruíam o coração do meu pai. Minha mãe passava o tempo alternando entre orar e andar de um lado para o outro. Ela apertou o terço com força até que seus nós dos dedos ficaram brancos, murmurando as mesmas frases repetidamente. Marcos fazia ligações telefônicas no corredor, algo sobre investidores e liquidez, sempre o assunto de negócios, mesmo em tempos de crise. Fiquei completamente imóvel, observando a luz vermelha acima da porta da sala de cirurgia. Em algum momento durante aquelas longas horas, uma lembrança surgiu espontaneamente. Eu tinha 12 anos e estava sentado no chão da garagem enquanto meu pai mexia num rádio antigo que ele tinha encontrado numa venda de garagem. O aparelho estava mais enferrujado do que eletrônico, mas ele estava determinado a fazê-lo funcionar novamente. Me dê a chave de fenda pequena, Helena. Entreguei-lhe o objeto, observando suas mãos trabalharem com paciência e precisão. Quando o ruído estático finalmente desapareceu e a música começou a crepitar nos alto-falantes, alguma música country antiga que eu não reconheci, ele se virou para mim com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Está vendo isso, minha querida? Está vendo o que fizemos? Você conseguiu, papai. Não. Ele balançou a cabeça firmemente. Nós conseguimos. Você e eu. E sabe de uma coisa? Você vai fazer grandes coisas um dia. Eu sei disso. Foi a última vez que ele me disse algo parecido. Depois disso, Marcos voltou da faculdade para casa para passar o verão. Marcos precisava de atenção. Marcos precisava de apoio. E de alguma forma, eu me tornei invisível. A luz da sala de cirurgia se apagou. O Dr. Morrison saiu, baixando a máscara cirúrgica. Sua expressão não revelou nada. A cirurgia foi um sucesso, disse ele. Richard está estável. Ele precisará de um período de recuperação considerável, mas deverá se recuperar completamente. Minha mãe chorou de alívio. Marcos a abraçou. Fiquei atrás deles, sozinha, e sorri. A recuperação foi lenta. Meu pai passou 3 dias na UTI antes de ser transferido para um quarto normal. Durante o horário de visitas, o espaço nunca estava vazio. Minha mãe permaneceu de vigília desde a manhã até que as enfermeiras insistiram para que ela fosse embora. Marcos aparecia todas as tardes com flores, balões e a câmera do celular pronta para fotografar. Visitei o local durante os horários mais tranquilos, de manhã cedo, antes do trabalho, e no final da tarde, quando todos já tinham ido para casa. Era mais fácil assim. Sem competição por espaço, sem necessidade de explicações. Na quarta noite, passei por lá depois que o jantar do conselho se estendeu até mais tarde. Os corredores estavam escuros, e o único som era o bip suave dos monitores. Tia Grace estava sentada na cadeira ao lado da cama do meu pai. Ela ergueu o olhar quando entrei, e algo em sua expressão fez meu peito apertar. Helena. Ela se levantou e me abraçou. Eu esperava te encontrar a sós. Está tudo bem? E o papai? Ele está bem. Dormindo tranquilamente. Ela olhou de relance para a cama e depois para mim. Eu queria te perguntar uma coisa. Aquele dinheiro da cirurgia. Você realmente pagou tudo? Assenti com a cabeça. 80 mil dólares. Ela balançou a cabeça lentamente. E Diane tem dito a todos que Marcos resolveu tudo. Eu sei. Isso não te incomoda? Refleti sobre a questão. É claro que isso me incomodou. Mas o que a luta resolveria? Meu pai estava vivo. Era isso que importava. Não é a primeira vez, eu disse finalmente. E não será a última. Tia Grace pegou na minha mão. Eu vi sua mãe te ignorar por anos.
Nunca disse nada, e sinto muito por isso. Mas Helena, você merece ser vista. Apertei a mão dela. Obrigada, tia Grace. Mas ambos sabíamos que ver e mudar eram duas coisas muito diferentes. 3 semanas depois, eu estava no meu escritório quando a notificação apareceu. Era uma tarde de terça-feira. Eu acabara de presidir uma reunião do conselho administrativo do hospital e estava revisando a ata antes do meu próximo compromisso. Meu celular vibrou, uma notificação do Facebook da conta do meu pai. Quase ignorei. Richard Patterson raramente publicava algo mais emocionante do que fotos de pesca. Mas algo me fez tocar na tela. A publicação incluía uma foto, Marcos sentado ao lado da cama de hospital do meu pai, sorrindo para a câmera. Abaixo, meu pai havia escrito: após meu recente ataque cardíaco, fui salvo pela graça de Deus e pelo meu filho, Marcos Patterson. Ele cuidou de tudo, as contas, os preparativos, tudo. Eu não estaria aqui sem ele. Marcos, você é o orgulho desta família. Obrigado por salvar minha vida. Coração grato. Meu filho, meu herói. 247 curtidas, 83 comentários. Percorri-as lentamente, cada uma delas caindo como uma pequena pedra afiada. Marcos é um filho maravilhoso. Você o criou bem, Richard. Um homem de verdade se mostra presente quando a família precisa dele. É um orgulho te conhecer, Marcos. A família Patterson é muito abençoada por ter um filho como ele. E lá, nos comentários, meu irmão respondeu: a família vem sempre em primeiro lugar. Eu faria qualquer coisa por você, pai. Coloquei o telefone de lado. Minhas mãos não estavam tremendo. Eu não estava chorando. Eu me sentia simplesmente vazio. $80.000. 6 horas de cirurgia. Semanas de visitas silenciosas ao hospital na escuridão. Tudo isso atribuído a um homem que não contribuiu com um único centavo. E meu irmão, meu charmoso e sorridente irmão, não corrigiu uma única palavra. Peguei o telefone novamente e fiquei olhando para a postagem até que as palavras se tornaram embaçadas, não por causa das lágrimas, mas sim por incredulidade. Eu não desinstalei o aplicativo do Facebook. Eu não liguei para minha mãe para exigir respostas. Voltei ao trabalho. Naquela tarde houve uma reunião do Conselho Médico Consultivo, atualizações de rotina sobre protocolos cirúrgicos e aquisição de equipamentos. Como presidente, conduzi a discussão com a mesma voz firme que vinha usando há anos. Mas algo havia mudado dentro de mim, uma pequena rachadura na armadura que eu havia construído com tanto cuidado. Após o encerramento da reunião, o Dr. Nathan Reed aproximou-se da minha cadeira. Nathan era um dos nossos cirurgiões cardíacos mais respeitados, membro do Conselho Médico Consultivo e, como eu havia descoberto recentemente, um colega próximo do cirurgião que operou meu pai. Helena. Ele esperou até que a sala de conferências estivesse vazia. Ouvi falar do seu pai. O Dr. Morrison, do Hospital St. Luke's, mencionou o caso. Ele disse que o pagamento foi feito de forma surpreendentemente rápida. Sim, senhor. Ele também mencionou que foi a filha do paciente quem organizou tudo. Os olhos de Nathan encontraram os meus diretamente. Eu não sabia que você era filha de Richard Patterson até Morrison me contar. Poucas pessoas fazem isso. Você manteve segredo, até mesmo da diretoria. Não era relevante para os negócios do hospital. Ele me observou por um instante. Morrison ficou impressionado. Disse: quem fez aquela ligação sabia exatamente como lidar com financiamento médico emergencial como se já tivesse feito isso antes. Reuni meus papéis, mantendo uma expressão neutra. Fico feliz que a cirurgia tenha sido bem-sucedida. Helena? Ele me parou quando eu cheguei à porta. Se precisar de alguma coisa, uma declaração, uma confirmação, qualquer coisa mesmo, você sabe onde me encontrar. Assenti com a cabeça, sem entender completamente por que ele havia se oferecido. De volta ao meu escritório, olhei para a placa com meu nome na mesa, Helena Patterson, presidente do conselho. Talvez, pensei, o tempo do silêncio estivesse finalmente chegando ao fim. O convite chegou por mensagem de texto 3 dias depois. Comemoração pela recuperação do papai. Sábado, 15 horas. Casa dos meus pais.
Todos virão. Não se atrasem. Marcos. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Todos estão vindo. Como se eu fosse uma reflexão tardia, como se minha presença fosse opcional em vez de essencial. Mas meu pai estava vivo por minha causa. Eu estaria lá. Chegou o sábado, envolto na luz dourada de um outono texano. Fui dirigindo até a casa dos meus pais com uma torta de limão caseira no banco do passageiro, a favorita do meu pai, embora eu duvidasse que alguém se lembrasse disso. A entrada de carros estava lotada. Os carros estavam enfileirados em ambos os lados da rua. Pelas janelas, eu podia ver balões em movimento, as silhuetas de familiares que eu não via há anos. Respirei fundo e caminhei até a porta da frente. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater. Oh, Helena! Seus olhos percorreram-me rapidamente, avaliando-me de forma superficial. Você conseguiu. Coloque aquela torta na cozinha. Tente não atrapalhar. É o dia do Marcos. Ela se virou e desapareceu na multidão. Parei na entrada, com a torta na mão, e olhei em volta. A sala de estar foi transformada. Serpentinas pendiam do teto. Uma faixa estendida na parede principal, impressa profissionalmente: Bem-vindo de volta, Richard. Graças a Deus e graças a Marcos. E ali, no centro da sala, meu irmão reinava. Marcos estava de pé, rodeado por parentes, com a mão modestamente repousada sobre o peito, enquanto contava uma história que eu não consegui ouvir. Seja lá o que ele estivesse dizendo, fez o tio Robert rir e dar um tapinha no ombro dele. Meu pai estava sentado no sofá de honra, magro, mas sorrindo. Ele observava Marcos com um orgulho inconfundível. Coloquei a torta na cozinha e encontrei um canto para ficar em pé. Algumas coisas nunca mudam. Às 4 horas, minha mãe bateu com o garfo na taça de vinho. Pessoal, por favor, atenção de vocês. Aos poucos, o silêncio tomou conta do ambiente. 40 rostos se voltaram para Diane Patterson, que estava ao lado da cadeira do meu pai com a postura experiente de uma mulher que havia atraído a atenção por toda a vida. Obrigado a todos por virem celebrar a recuperação de Richard. Sua voz vacilou, carregada de emoção ensaiada. Há 3 semanas, quase o perdemos, mas graças à graça de Deus e ao nosso maravilhoso filho, Marcos, Richard ainda está conosco hoje. Aplausos ecoaram pela sala. Marcos cuidou de tudo durante aqueles dias terríveis. O hospital, as finanças, tudo. Ele nunca saiu do lado do pai. Ela estendeu a mão para tocar o braço de Marcos. Somos muito abençoados por termos um filho como ele. Mais aplausos. Marcos baixou a cabeça naquele que eu já reconhecia como seu gesto característico de humildade. E agora, continuou minha mãe, Marcos gostaria de dizer algumas palavras. Meu irmão deu um passo à frente, com uma das mãos pressionada contra o coração. Não sei o que dizer. Sua voz estava embargada pela emoção. Quando meu pai desmaiou, eu sabia que tinha que assumir a responsabilidade. É isso que um filho faz. É isso que a família faz. Ele olhou para o nosso pai. Eu faria isso 1000 vezes, pai. Você é meu herói. Os aplausos foram estrondosos. O tio Robert gritou: esse sim é um homem de verdade. Eu observava do meu canto, segurando meu copo d'água com tanta força que pensei que ele fosse se estilhaçar. Então meu pai falou, com a voz fraca, mas clara. Obrigado, filho. Não sei onde eu estaria sem você. Ninguém olhou para mim. Ninguém parecia se lembrar que eu estava na sala. E então minha mãe se virou. Ela se virou diretamente para o meu canto. Oh! A voz da minha mãe ecoou pela sala. Quase me esqueci. Helena também está aqui. 40 cabeças se viraram na direção do meu canto. Helena contribuiu de alguma forma para os cuidados de seu pai. O sorriso de Diane era discreto, forçado. Devemos agradecê-la por isso. Coloquei meu copo de água sobre a mesa e fiquei esperando. É claro que tudo que Helena dava vinha daquele empregozinho sem futuro que ela tinha. Minha mãe deu uma risadinha leve. Mas cada centavo conta, não é? Devemos ser gratos pelas migalhas. Risos dispersos vindos de alguns parentes.
Marcos levou a mão à boca, mal conseguindo disfarçar um sorriso irônico. O que Helena faz mesmo? Perguntou a prima Patrícia. Algo no hospital? Minha mãe acenou com a mão, em sinal de desdém. Papelada, eu acho. Ou talvez recepção. Sinceramente, não me lembro de nada. Mais risos discretos, daqueles de pena. Senti o olhar da tia Grace sobre mim do outro lado da sala. Sua expressão era de dor. Bem, disse o tio Robert jovialmente. Pelo menos ela tem um emprego, não é? Isso já é alguma coisa. A sala fervilhava com murmúrios de concordância. Pobre Helena, sempre tentando, mas nunca conseguindo alcançar o objetivo. Fiquei completamente imóvel. Algo dentro de mim, algo que havia sido mantido unido por arame e esperança durante 30 anos, finalmente se rompeu. Não de forma estridente, nem dramática, apenas uma ruptura interna silenciosa, como um osso que foi dobrado muitas vezes. Abri a boca para falar, mas antes que pudesse dizer uma palavra, a campainha tocou. O rosto da minha mãe se transformou instantaneamente, a irritação se dissipou, dando lugar à graciosa anfitriã. Esse deve ser o Dr. Reed. Ela correu até a porta. Ele disse que talvez desse uma passada por aqui. Ela abriu a porta de par em par. E lá estava ele, parado na soleira da porta com um blazer casual, o Dr. Nathan Reed, o homem que sabia exatamente quem eu era. Ok, vamos parar aqui por um segundo. Preciso te perguntar uma coisa. Imagine-se no meu lugar agora, parado naquela sala, com 40 pessoas olhando para você com pena. Sua mãe acabou de dizer que sua carreira não tem futuro. Seu irmão está sorrindo por trás da mão. O que você faria? Deixe sua resposta nos comentários. Eu realmente quero saber. E se você gostou dessa história, clique no botão curtir. Agora, vamos continuar. O Dr. Nathan Reed entrou pela porta com um sorriso tranquilo. Senhora Patterson, obrigada pelo convite. Minha mãe praticamente irradiava alegria. Dr. Reed, estamos muito honrados com a sua presença. O senhor precisa conhecer o Richard. Ele está querendo lhe agradecer como deve ser. Na verdade, disse Nathan gentilmente, devo esclarecer. O Dr. Morrison realizou a cirurgia. Eu sou apenas um colega que queria verificar a recuperação do paciente. Ah, claro, claro. Diane dispensou a distinção com um gesto de mão. Por favor, entre. Posso lhe oferecer algo para beber? Ela o conduziu até a sala de estar, passando pela faixa, passando pela multidão de parentes que se afastaram respeitosamente para dar passagem a um homem com um jaleco de médico. Então, o olhar de Nathan percorreu o cômodo e me encontrou. Algo cintilou em sua expressão, talvez surpresa por me encontrar encolhida num canto como um móvel esquecido. Ah! Minha mãe percebeu para onde ele olhou. Essa é minha filha, Helena. Ela também trabalha em um hospital. Nada parecido com o seu trabalho, é claro, alguma coisa administrativa, arquivando documentos. Nathan franziu ligeiramente a testa. Desculpe, disse-lhe lentamente. Você disse que Helena trabalha em um hospital? Sim. Bom, funciona. Diane fez aspas com os dedos. Qualquer que seja o cargo inicial que ela conseguiu. Ela não está no mesmo nível que os verdadeiros profissionais da área médica, obviamente. Nathan olhou fixamente para minha mãe como se ela estivesse falando uma língua estrangeira. Depois, olhou para mim novamente. Nossos olhares se cruzaram através da sala lotada. Balancei levemente a cabeça. Um sinal. Não faça isso. Mas algo na expressão de Nathan já havia mudado. Ele olhou para minha mãe, depois para Marcos e, em seguida, de volta para mim. E eu pude ver o exato momento em que ele decidiu que não ficaria em silêncio. Fiz minha escolha no intervalo entre as batidas do coração. Lentamente, deliberadamente, peguei meu crachá do hospital na bolsa, aquele que eu nunca usava perto da família, aquele que tinha meu nome em letras garrafais acima de um título que eles nunca se deram ao trabalho de aprender. Prendi-o à minha blusa. Nathan foi o primeiro a ver. Seu rosto se iluminou com um sorriso de reconhecimento. Bem, disse ele, com a voz ecoando claramente pela sala repentinamente silenciosa. Eu não fazia ideia de que a senhora era filha de Richard Patterson,
presidente. Isso explica por que o processamento financeiro foi tão eficiente. A palavra pairou no ar como o som de um sino sendo tocado. Presidente. O copo de vinho da minha mãe parou a meio caminho dos seus lábios. Desculpe. Como você a chamava? Presidente Patterson. O tom de Nathan era objetivo e profissional. Helena e eu trabalhamos juntos no Conselho Consultivo do St. Crestode Memorial. Ela preside todo o conselho do hospital. Ele se virou para mim com genuína cordialidade. Tenho que dizer, a maneira como você lidou com o caso do seu pai foi notável. O Dr. Morrison não parava de falar sobre isso. O cômodo ficou em completo silêncio. Marcus ficou paralisado, o rosto empalidecendo. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. A mão da minha mãe começou a tremer. O vinho tinto transbordou perigosamente perto da borda do copo. Presidente, ela repetiu, a palavra quase um sussurro. Helena é presidente. De um dos maiores hospitais de Houston. Sim. Nathan pareceu genuinamente confuso com o choque na sala. Você não sabia? O tio Robert inclinou-se na direção da tia Grace. Espere, St. Crestode. É o hospital que acabou de construir aquela nova ala de câncer. Um amigo meu trabalha na construção civil e disse que é uma instalação de 100 milhões de dólares. Do seu lugar no sofá, meu pai olhou fixamente para mim. Pela primeira vez em décadas, ele realmente me viu. O silêncio se estendeu como uma respiração suspensa. Deve haver algum engano. A voz da minha mãe ficou aguda e fina. Helena não. Ela não pode. Ela se virou para Marcus, desesperada. Marcus cuidava das finanças. Marcus pagava por tudo. Peguei meu celular. Ele fez isso? Minha voz estava calma. Porque eu tenho o recibo aqui. Abri o e-mail, a confirmação que eu havia guardado, sabendo de alguma forma que esse momento poderia chegar, e mostrei a tela para que todos pudessem ver. Transferência bancária de 80 mil dólares da minha conta pessoal, datada de 15 de janeiro. Remetente, Helena M. Patterson. Minha mãe atravessou a sala em 3 passos hesitantes. Ela encarava a tela, com o rosto pálido como papel. Essa é a sua conta. Esse é o seu dinheiro. Meu dinheiro, minha transferência, minha decisão. O Dr. Reed se adiantou. Posso confirmar isso. O departamento financeiro do St. Luke's me informou que a Sra. Patterson processou o pagamento integral em 30 minutos após receber o orçamento. O Dr. Morrison disse que nunca tinha visto ninguém conseguir financiamento emergencial tão rapidamente. Os murmúrios começaram então, uma onda de confusão sussurrada percorrendo a multidão. 80 mil. Ela pagou tudo. Mas Marcus disse. Marcus finalmente encontrou sua voz. Helena, por que você não disse nada? Virei-me para encarar meu irmão diretamente. Eu disse algo. Disse que resolveria isso. Você não estava ouvindo. Ele estremeceu como se eu o tivesse atingido. Mas a postagem no Facebook, começou a prima Patrícia. A publicação no Facebook, eu disse baixinho, agradeci a Marcus por algo que ele nunca fez. 247 pessoas curtiram uma mentira. E meu irmão, olhei para Marcus novamente, teve todas as oportunidades para corrigir isso. Ele escolheu não fazê-lo. A sala pareceu se contrair ao nosso redor, e mesmo assim ninguém sabia o que dizer. Marcus deu um passo em minha direção, com as mãos erguidas em gesto de rendição. Você não entende. As pessoas simplesmente presumiram. Eu não queria te constranger fazendo um grande alarde sobre a verdade. Eu o interrompi. Você recebeu 247 comentários, dezenas de oportunidades. Você respondeu a esses comentários, Marcus. Você aceitou os elogios. Ele não respondeu. Em seguida, minha mãe tentou. Helena, querida, nós não sabíamos. Como poderíamos saber? Você nunca nos conta nada. Você nunca pergunta. As palavras saíram firmes, sem agressividade. 10 anos construindo minha carreira, 10 anos de promoções e conquistas. Alguma vez você me perguntou o que eu realmente faço?
Bem, você está sempre tão ocupado. No último dia de ação de graças, tentei lhe contar sobre minha nomeação como presidente. Você se lembra do que aconteceu? O rosto da minha mãe ficou inexpressivo. Você me interrompeu. Disse que a apresentação da startup do Marcos era mais importante. Mudou de assunto antes que eu pudesse terminar a frase. A lembrança pareceu surgir por trás de seus olhos. Sua boca se abriu e se fechou em seguida. Fiquei em silêncio porque pensei que meu trabalho falava por si só, continuei. Mas eu estava enganada. O silêncio não fala. Ele apenas te torna invisível. Helena. A voz da minha mãe falhou. Sinto muito. Eu não percebi. Você não percebeu porque não quis perceber. Do sofá, meu pai falou. Sua voz era fraca, mas clara. Helena, venha aqui. Atravessei a sala e parei diante dele. Ele estendeu a mão e segurou a minha, seu aperto era frágil, mas caloroso. Me desculpe, meu bem. Lágrimas brilharam em seus olhos. Eu parei de te ver. Em algum momento, simplesmente parei. E a culpa é minha. Foi a primeira coisa honesta que alguém da minha família me disse em anos. 40 pares de olhos aguardavam meu próximo movimento. Eu podia sentir a tensão entre eles, a respiração coletiva suspensa de uma família se preparando para uma explosão. Eles esperavam raiva. Esperavam acusações. Talvez até esperassem que eu fosse embora e nunca mais voltasse. Uma parte de mim queria, mas não foi por isso que eu vim. Não vim aqui para humilhar ninguém, disse finalmente. Vim porque meu pai acabou de sobreviver a algo que deveria tê-lo matado. Eu queria vê-lo saudável. Queria fazer parte da sua recuperação. Olhei para minha mãe e depois para Marcos. Mas também preciso que você entenda uma coisa. Não estou pedindo que você celebre minha carreira. As pessoas que importam no meu mundo profissional já conhecem o meu valor. Fiz uma pausa. O que eu preciso é que minha família pare de me apagar da história. Marcos assentiu rapidamente. Vou corrigir a publicação no Facebook hoje à noite. Vou consertar isso. E de agora em diante, continuei, se algum de vocês disser algo falso sobre mim na frente de outras pessoas, eu corrigirei imediatamente. Chega de proteger o conforto de vocês à custa da minha dignidade. Minha mãe chorava agora, o rímel escorrendo por suas bochechas. Helena, me desculpe. Sua voz era quase um sussurro. Me desculpe mesmo. Eu acredito em você, mãe. Estendi a mão e toquei seu braço. E eu te perdoo, mas perdão não significa que voltaremos a ser como éramos. As coisas precisam mudar. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Voltei-me para meu pai e peguei em sua mão novamente. Que bom que você está bem, pai. Isso é o que mais importa. Ele apertou meus dedos. Eu te amo, meu bem. Eu deveria ter dito isso mais vezes. Eu deveria ter te visto. Agora você me vê, eu disse suavemente. Isso já é um começo. Uma pergunta rápida: o que você faria se estivesse no meu lugar agora? Você desistiria completamente? Daria outra chance a eles ou faria algo totalmente diferente? Fiz minha escolha e vou contar como foi. Mas primeiro, deixe sua resposta nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, agora é uma ótima hora. O final pode te surpreender. Marcos cumpriu sua palavra. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para Houston, meu celular vibrou com uma notificação do Facebook. Parei em uma área de descanso para lê-la. Marcos havia escrito uma nova postagem, desta vez sem foto, apenas um fundo preto simples e texto branco. Preciso corrigir algo importante. A cirurgia que salvou a vida do meu pai, todos os seus $80.000, foi paga integralmente pela minha irmã, Helena Patterson. Não por mim. Helena é a presidente do Conselho Administrativo do St. Crested Memorial Hospital, um dos maiores centros médicos de Houston. Ela agiu imediatamente quando o pai desmaiou e nunca pediu crédito ou reconhecimento. Eu deveria ter esclarecido tudo desde o início. Peço desculpas por ter deixado as pessoas acreditarem em algo que não era verdade. Helena,
Você merece muito mais do que a forma como a tratamos. Obrigada por salvar a vida do papai. 312 comentários nas primeiras 2 horas. Percorri todos eles lentamente. Espere, Helena é diretora de um hospital. Isso é incrível. Nossa. Então Marcos não pagou nada. Isso é meio sacanagem. Helena Patterson, eu me lembro dela do ensino médio. Sempre soube que ela faria algo incrível. Parabéns ao Marcos por assumir a responsabilidade, mas a verdadeira heroína aqui é a Helena. Alguns comentários foram menos indulgentes. Por que Marcos deixou essa mentira continuar por 3 semanas? Imagine sua própria família se vangloriando de ter salvado sua vida. Isso é cruel. Não respondi a nenhuma delas. Apenas cliquei no botão de reação, um simples joinha, e guardei o celular. O registro havia sido corrigido. A verdade finalmente viera a público. Eu não precisava de mais nada além disso. Mas algo havia mudado, algo que não podia ser desfeito, e eu me perguntava o que aconteceria a seguir. A ligação chegou uma semana depois. Eu estava analisando as propostas de construção para a nova ala leste do hospital quando o nome da tia Grace apareceu na minha tela. Helena, querida, você tem 1 minuto? Larguei a caneta. Claro. Está tudo bem? Ah, está tudo bem com todos. Seu pai está se recuperando bem. Ela fez uma pausa. Na verdade, estou ligando por causa da sua mãe. Recostei-me na cadeira. E quanto a ela? Ela está passando por um momento difícil. A voz da tia Grace era cuidadosa e ponderada. As mulheres do grupo da igreja dela viram a publicação do Marcos e, bem, elas não foram nada gentis. Senti uma pontada inesperada de algo. Não satisfação, algo mais complexo. O que eles estão dizendo? Margaret Johnson disse isso na cara dela durante um estudo bíblico. Diane, eu jamais imaginaria que você fosse capaz de tratar sua própria filha dessa maneira. Aparentemente, Linda Peters não falou com ela desde a festa. Um suspiro pesado. A posição social da sua mãe sofreu um grande baque. Fechei os olhos. Eu não queria isso, tia Grace. Eu sei que não, querida. Mas você não criou essa situação. Você apenas parou de encobri-la. Ainda nada. A voz dela se tornou mais incisiva. Sua mãe passou décadas construindo uma narrativa onde você não importava. Consequências existem. Ela está aprendendo isso agora. Fiquei em silêncio por um longo momento. Você acha que ela realmente vai mudar? Acho que ela precisa. Uma pausa. Aliás, ela tem falado de você de forma diferente. De fato, ela tem prestado atenção quando as pessoas perguntam sobre o seu trabalho. Isso é algo, não é? Suponho que sim. Dê tempo ao tempo, Helena. Algumas lições demoram mais do que outras para serem assimiladas. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada no silêncio do meu escritório. Eu não queria que minha mãe fosse humilhada, mas também não podia mais protegê-la da verdade. 2 semanas depois da festa, Marcos ligou. Finalmente cheguei em casa, uma rara noite sem reuniões de diretoria ou jantares de arrecadação de fundos. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Helena. Sua voz estava diferente, de alguma forma mais baixa. Você tem 1 minuto para conversar? Vá em frente. Não estou ao telefone. Podemos nos encontrar? Para um café ou algo assim? Pensei em dizer não. Pensei nos anos de sorrisos presunçosos, crédito roubado e ignorância confortável. Mas mesmo assim eu disse sim. Nos encontramos em um café perto do hospital. Marcos parecia cansado de uma forma que eu nunca tinha visto antes, olheiras profundas, barba por fazer, sem nenhum traço de sua habitual elegância. Tenho pensado muito, disse-lhe depois de termos feito o pedido. Sobre o que aconteceu, sobre os últimos 10 anos. Ele olhou fixamente para o café. Passei a vida inteira levando a vida numa boa, Helena. Mamãe e papai facilitaram tudo para mim, e eu simplesmente deixei. Nunca questionei. Nunca me preocupei com o que estavam fazendo com você. Não, você não fez isso. Naquele dia no hospital,
Quando você fez aquela ligação, quando pagou o dinheiro, ouvi alguém te chamar de presidente. Achei que tinha entendido errado. Ele riu amargamente. Eu nem consegui imaginar que minha irmãzinha tivesse conquistado algo tão grandioso. Isso diz mais sobre você do que sobre mim, Marcos. Eu sei. Ele finalmente olhou nos meus olhos. Vou fechar a empresa, essa coisa de consultoria em inteligência artificial. É uma piada, e nós dois sabemos disso. Ergui uma sobrancelha. E depois? Aí eu arrumo um emprego de verdade. Recomeço. Deixo de depender da mamãe e do papai para bancar minhas fantasias. Talvez tenha sido a primeira coisa verdadeiramente madura que meu irmão já disse. Isso já é um começo, eu lhe disse. Ele assentiu lentamente. É um começo. 3 meses se passaram. A primavera chegou a Houston, trazendo chuvas quentes e azaleias em flor. A recuperação do meu pai continuou, lenta mas constante, exatamente como o Dr. Morrison havia previsto. O conselho do hospital aprovou nossos planos de expansão. A vida seguiu em frente. E então minha mãe ligou com um convite. Jantar de domingo, disse ela, com a voz quase tímida. Só em família. Vou fazer costelas com cobertura de mel. Seu pai está pedindo. Reconheci o gesto pelo que ele era. Costelas com cobertura de mel sempre foram as minhas favoritas, não as do meu pai. Naquele domingo, dirigi até Austin com uma garrafa de vinho e expectativas cuidadosamente controladas. Minha mãe me recebeu na porta. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava. Ou talvez eu a estivesse vendo com clareza pela primeira vez. Helena. Ela me puxou para um abraço. Estou tão feliz que você veio. A casa cheirava a carne cozida lentamente e açúcar caramelizado. Meu pai estava sentado em sua poltrona de sempre, mais magro do que antes, mas com a cor de volta às bochechas. O jantar foi tranquilo, até mesmo pacífico. E então, no meio da refeição, minha mãe largou o garfo. Eu queria te perguntar uma coisa, Helena, sobre o seu trabalho. Olhei para cima, surpreso. E daí? O cargo de presidente. O que isso envolve exatamente? Ela pareceu ter dificuldade com as palavras. Gostaria de entender, se você quiser me explicar. Marcos cruzou o meu olhar com o meu do outro lado da mesa. Ele fez um pequeno aceno de cabeça em sinal de encorajamento. É muita responsabilidade, eu disse lentamente. Supervisão orçamentária, planejamento estratégico, defesa de pacientes que não podem se defender sozinhos. Minha mãe ouviu de verdade. E quando terminei, meu pai estendeu a mão e apertou a minha por baixo da mesa. Estou orgulhoso de você, minha filha, disse-lhe baixinho. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Eu sorri. Antes tarde do que nunca. Depois da sobremesa, pedi à minha mãe que me acompanhasse até lá fora. Estávamos na varanda dos fundos, olhando para o jardim onde meu pai costumava cultivar tomates antes de seu coração começar a falhar. O ar da noite estava fresco e cheirava a jasmim. Mãe, eu disse com cuidado. Preciso dizer uma coisa. Ela se virou para mim, com as mãos juntas à sua frente, em espera. Eu te perdoo por tudo. E falo sério. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Helena. Deixe-me terminar. Mantive minha voz suave, mas firme. Eu te perdoo, mas também preciso que você entenda que as coisas não podem voltar a ser como eram. Ela assentiu com a cabeça, sem dizer nada. Se você ou Marcos disserem alguma mentira sobre mim, para parentes, amigos ou qualquer pessoa, eu vou corrigir isso na hora, imediatamente. Chega de silêncio da minha parte. Chega de proteger o orgulho de ninguém às minhas custas. É justo. Sua voz era quase um sussurro. Não estou fazendo isso para punir você. Estou fazendo isso porque preciso me proteger. Passei 30 anos me diminuindo para que esta família pudesse ter conforto. Isso acabou agora. Minha mãe estendeu a mão e segurou as minhas. Você tem razão, disse ela. Você tem razão em tudo. Eu não mereço seu perdão, Helena, mas sou grata por ele. Você é minha mãe. Eu te amo. Apertei seus dedos.
Mas aprendi que também preciso me amar. Essas coisas não precisam estar em conflito. Ela me puxou para um abraço, mais apertado do que qualquer abraço que ela me desse desde que eu era criança. Desculpe, meu bem, ela sussurrou no meu cabelo. Me desculpe mesmo. Eu sei, mãe. Ficamos ali parados por um longo tempo, observando as estrelas surgirem sobre o jardim do meu pai. Algo velho estava chegando ao fim. Algo novo estava começando. Mais tarde naquela noite, eu estava sentada no meu carro em frente à casa dos meus pais, ainda sem estar pronta para ir embora. O relógio do painel brilhava em verde na escuridão. Pela janela da sala de estar, pude ver meu pai se acomodando em sua poltrona, enquanto minha mãe lhe trazia uma xícara de chá. Momentos normais. Momentos em família. Momentos em que eu quase tinha deixado de acreditar que poderiam me incluir. Olhei para o meu crachá do hospital, ainda preso à minha bolsa. Helena Patterson, presidente do Conselho de Administração. 10 anos para conquistar essas palavras. 10 anos de noites em claro, decisões difíceis e provando meu valor para todos, exceto para aqueles que deveriam ter acreditado em mim desde o início. Passei tanto tempo pensando que meu trabalho falava por si só. Que se eu conquistasse o suficiente, realizasse o suficiente, tivesse sucesso o suficiente em alto e bom som, minha família eventualmente teria que me ver. Eu estava errado. Algumas pessoas só te enxergam quando você as força a olhar. Liguei o carro e saí da calçada, observando a casa dos meus pais ficar cada vez menor no retrovisor. Não me arrependi de ter pago pela cirurgia do meu pai. Jamais me arrependeria. Mas também não me arrependi de ter ficado naquela sala de estar lotada e de ter me recusado a ser invisível. O silêncio pode ser uma armadura, mas também pode ser uma prisão. Usei a minha por 30 anos. Chegou a hora de tirá-la. O horizonte de Houston brilhava à minha frente, repleto de possibilidades. Eu não sabia exatamente o que o futuro reservava para mim e minha família. As feridas eram profundas e a cura levaria tempo. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu soube que eles me viram. E de agora em diante, nunca mais deixarei ninguém me tornar invisível, nem mesmo as pessoas que amo. Principalmente não elas. Essa é a minha história. A história de como deixei de ser invisível e comecei a ser ouvida. Agora, quero ouvir a sua opinião. Você já foi ignorado pelas pessoas que deveriam ter te dado mais atenção? Deixe sua história nos comentários. Eu leio todas elas. Se esta história teve algum significado para você, inscreva-se e confira a descrição para mais histórias como esta. Até a próxima, lembre-se, seu silêncio é poderoso, mas sua verdade também é.